Bom dia, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula, né, que a gente começou na semana retrasada, que foi sobre estrutura e função das articulações. Na aula passada, a gente falou, né, dos principais tipos de articulações, da classificação, dos componentes de uma articulação, né? Falamos também das forças que atuam na articulação e dos proprioceptores. E aí hoje, então, a gente vai estar dando continuidade nessa aula, ok? E aí, só relembrando, né, os nossos objetivos, que foi definir e descrever os materiais comuns, né, encontrados nas articulações, dar exemplos das classificação das articulações, citar os exemplos dos movimentos de cadeia cinética aberta e fechada, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Descrever e citar exemplos de diferentes movimentos da superfície artrocinemática, que a gente vai ver hoje, e entender, né, a regra do côncavo e convexo. Bom, nossa aula está aqui, né, no nosso livrinho, lá nos capítulos 1 e 3. E aí, cinemática, né, a gente viu já a função lá nas nossas primeiras aulas, né, que é o movimento que ocorre numa articulação, né? Então, a gente tem a cinemática, que são os movimentos, né, que ocorrem de um osso sobre o osso. E aí, quando a gente fala em cinemática, a gente fala na cadeia cinemática, né? Essa cadeia cinemática, então, ela é definida como uma série de segmentos que estão conectados por uma série de articulações, né? Exemplo, aqui o membro superior, né? No membro superior eu tenho uma série de articulações que são conectadas, né? As articulações dos dedos, da mão, do punho, do cotovelo, do ombro, né? E um segmento de uma articulação, ela pode produzir movimentos em todas as outras articulações do sistema. Então, eu posso ter um movimento único, por exemplo, como só do punho, né? Enquanto eu posso ter alguns movimentos que eu vou ter o movimento de todas as articulações daquele membro superior. E aí a gente tem, né, a cadeia cinemática aberta e a cadeia cinemática fechada. Já na cadeia cinética aberta, né, quem mexe é o osso distal sobre o osso proximal, né? E eu tenho movimento de apenas uma articulação e as extremidades estão livres, né? Então, exemplo aqui, ó, o movimento de dorsiflexão de tornozelo e de plantiflexão de tornozelo. Olha, o pé, né, está livre. Quem está mexendo é o osso distal, que é o talos debaixo da tíbia, né? E eu estou tendo o movimento apenas do tornozelo. Esse outro exercício aqui, por exemplo, né, na cadeira extensora, que também todo mundo conhece na academia, olha aqui, né? Então tá acontecendo o movimento de extensão do joelho, né? Quem está mexendo é a tíbia agora sobre o fêmur, então é o osso distal sobre o osso proximal. E eu vou ter o movimento somente da articulação do tornozelo. Então, se a gente observar aqui nessa figura, né, eu tenho então dois ossos, né? Quando eu falo que eles estão em máxima congruência, é a hora que eles estão no maior encaixe possível, né? Então, aqui, então, eu tenho uma coaptação fechada ou uma articulação travada, né? Quando a articulação está em uma posição que a superfície óssea pode se mover, né? E as estruturas cápsulo-ligamentares estão frouxas, então eu tenho uma coaptação aberta ou uma posição destravada, né? Então, olha aqui, então aqui houve um movimento e houve então uma força de tensão aqui. Olha que houve então a tendência do aumento do espaço articular. Então, aqui ela é mais instável do que na coaptação fechada.
Então, quando a gente fala, né, de uma amplitude de movimento patológica, eu falo em duas formas, em dois pontos. Se o movimento articular for de amplitude menor do que o normal, eu tenho então uma hipomobilidade. Isso vai gerar fraqueza dos músculos, vai gerar déficit neurológico e vai gerar também desequilíbrios internos da estrutura, tanto nos ossos como cartilagem. Se caso contrário, o movimento for maior do que o normal, ou seja, exceder a amplitude de movimento normal, eu tenho o que a gente chama de hipermobilidade. Isso é muito comum lá no joelho e lá no cotovelo. Isso vai aumentar a extensibilidade, né? E, consequentemente, a instabilidade das estruturas articulares, né? Lembrando lá, quanto mais movimento tem uma articulação, mais instável ela é. E aí, quando eu falo em artrocinemática, né, eu falo então nos movimentos em geral e nas suas causas. E aí deve ser considerado força, momento, inércia e resistência, que a gente já viu lá para trás, né? Então, só relembrando que força é uma tração ou empurrão que é exercido sobre um objeto em relação ao outro. Ela tem uma grandeza, né? Que é um vetor que vai exibir magnitude e direção. O momento é a magnitude da força, ou seja, a quantidade de movimento que aquela força foi capaz de produzir. Inércia é a força, né, que tende a tirar, né, um corpo ou uma articulação, no caso, né, da sua situação de repouso ou do movimento constante. E a resistência, né, são as forças que atuam, né, resistindo àquele movimento. E um exemplo aí é a força da gravidade ou um halter, ou qualquer outra força que a gente impõe naquela articulação durante o movimento. Então, quando a gente fala em movimentos acessórios, eu estou falando então dos movimentos artrocinemáticos, né? Que a gente viu lá atrás, quando eu falei que ocorre micromovimentos dentro da articulação, quando eu estou produzindo o movimento osteocinemático, né? Então, para que eu trabalhe os movimentos acessórios, né, ou os movimentos artrocinemáticos, é necessário que eu trabalhe somente com o movimento passivo. Existe uma diferença entre exercício passivo e mobilização passiva, que a gente vai ver direitinho na nossa aula prática, que é a forma de eu pegar numa articulação, né? O exercício passivo é aquele em que eu trabalho o movimento osteocinemático e a mobilização passiva é aquela então que eu vou trabalhar os movimentos artrocinemáticos, né? E aí eu preciso levar em conta as superfícies articulares, que elas sempre vão ser elipsoide ou selar. E aí a gente fala de uma superfície ovoide, né? Que é elipsoide, tá bom? E ela é arredondada. E a superfície selar, vocês lembram lá atrás, ela parece então uma sela de cavalo. Então eu sempre vou ter, né, na minha articulação, um osso que é convexo e um osso que é côncavo, né? Então, a relação, então, de dois ossos que são ajustados conjuntamente sempre vai resultar numa superfície côncava, que é aqui, né? E numa superfície convexa, que é o outro osso. Então, quando eu falo, né, em movimentos artrocinemáticos, eu vou falar da mobilização articular passiva. Para que eu trabalhe a mobilização articular passiva, eu preciso entender, né, a regra do côncavo e do convexo. Por isso que eu falo que é importante, né, a gente entender a anatomia. E aí, para vocês saberem quem que é o ovo
osso côncavo e quem que é o osso convexo, vocês precisam de se remeterem à anatomia, né? Então, um exemplo aqui. Se o osso da convexidade, né? Então, olha aqui, esse aqui é o osso, então, da convexidade, tá? Quando é ele que se move sobre o osso côncavo, né? Aqui o osso côncavo, né? Esse movimento vai acontecer no sentido oposto ao segmento, tá? Quando é o contrário, eu tenho um osso convexo, né? Que se move sobre. Então, aqui eu tenho um osso convexo que se move sobre o osso côncavo. Eu tenho, então, um movimento que vai acontecer na mesma direção do segmento ósseo. Então, só vamos ler, então, para vocês entenderem. Então, se o osso da convexidade for movido sobre o osso da concavidade, né? A estrutura convexa, ou seja, o osso convexo, vai se mover no sentido oposto ao segmento ósseo. Se é o osso da concavidade, né, que está se movendo sobre o osso convexo, agora o contrário, né? A estrutura côncava, ela sempre vai se mover no mesmo sentido do segmento ósseo. Então, aqui, só para a gente lembrar o que é um côncavo, e o que é um convexo, né? Então, aqui eu tenho um osso côncavo, convexo, movendo sobre o osso côncavo, né? E aqui eu tenho um osso côncavo movendo sobre um osso convexo. Aí agora a gente vai falar então dos processos que ocorrem durante uma disfunção articular, para a gente entender o quão importante é o movimento articular para a saúde das nossas articulações, né? E o quão importante é as forças que atuam na articulação também, tanto elas serem impostas essas forças, quanto o tempo que essas forças são retiradas. Então, quando uma articulação não está livre para se mover, os músculos que a movem também não vão estar livres para se contrair, né? Então, se eu tenho uma articulação que está rígida, por mais normal que esteja meu músculo, esse músculo ele não consegue se contrair eficientemente para mover essa articulação. Quando os músculos não podem voltar ao normal, se as articulações que eles movem não tiverem liberdade, então, para se mover. A função muscular normal, então, ela vai depender do movimento articular normal. O comprometimento também da função muscular, quando ele se perpetua, ele vai poder causar também deterioração nas articulações ali comprometidas. Então, ao contrário, se eu tenho um músculo, né, que esteja fraco demais, por mais que a minha articulação esteja livre, ele não vai ter força suficiente para produzir o movimento. E essa falta de movimento vai poder trazer várias alterações, então, dentro da articulação. E aí, então, a gente vai ver agora os movimentos acessórios da articulação.